Então, aqui, começando aqui a aula de hoje, no finalzinho da aula, a gente tinha falado sobre isso, para dar continuidade. Formulação da pergunta clínica, os efeitos de tratamento, experiência, prognóstico e diagnóstico. E aí, para você ter tudo isso, você vai formular sua pergunta clínica. Por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da terapia laser de baixa intensidade no tratamento de paciente com desordem temporomandibular, que vai ser tema das próximas aulas. Como que eu vou pesquisar? Então, tenho essas opções de base de dados. A Pedro, praticamente obrigatoriamente, vocês vão utilizar. E aí, as outras principais são PubMed, Cochrane, e aí, se vocês não encontrarem nenhuma Central, se vocês não encontrarem nessas grandes bases aí, né, essa base específica de fisioterapia, que é a base Pedro, vocês vão tentar procurar em outras bases. A estratégia de busca que vocês vão utilizar para responder a sua pergunta clínica é a estratégia PICOT, ou PICO, né? Então, hoje, esse T que significa o time point, que você quer saber é curto, médio ou longo prazo. E aí, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, na busca da evidência científica, vocês têm essas duas formas aqui, esses dois acrônimos, PICO e PICOT. A única diferença de um para o outro é esse T aqui significa time point, que pode ser a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, assim, o que seria esse P? É uma sigla, né, que significa paciente ou problema, que vocês vão pesquisar. I vai ser a intervenção, que vocês vão utilizar para resolver o problema do paciente. O C seria a comparação, para ver se funciona ou não, comparado ao quê. O O, que é o outcome, que é o desfecho. E o T, que é o time point. Então, uma simulação aqui seria paciente com desordem temporomandibular, terapia laser de baixa intensidade como intervenção. Esse C aqui, eu coloquei placebo, controle, mas poderia ser comparado, por exemplo, com terapia manual. Então, eu comparo para saber qual que é melhor, terapia manual ou laser terapia de baixa intensidade. E o que eu quero avaliar? Porque, assim, uma técnica, uma intervenção, geralmente ela não funciona para tudo. Eu quero saber se ela funciona para dor, funcionalidade e qualidade de vida. Pode ser que ela funcione para dor, mas não funcione para qualidade de vida. Ou não funcione para funcionalidade. Ou pode ser que ela funcione para tudo, né? A ideia é que o indivíduo sem dor e com boa função, ele tem uma boa qualidade de vida. Então, esses desfechos são avaliados de forma isolada. Pode ser que nenhum desfecho desse seja satisfatório na hora que você procura uma técnica, mas vocês sempre vão analisar desfechos específicos, né? Porque você quer saber para o seu paciente se interessa ou não aquele tipo de intervenção. Então, aqui poderia comparar, por exemplo, o laser com terapia manual. E aí eu poderia verificar que o laser tem ou não o melhor efeito sobre a dor, sobre a funcionalidade, sobre a qualidade de vida. E aí pode ter coisas que funcionam, podem ter intervenções e comparações que funcionam a curto, a médio ou longo prazo. Então, às vezes vai funcionar depois da 8ª sessão, 10ª sessão, entendeu? Esse tempo aí, em semanas, né, curto, médio e longo prazo, ele é importante. Às vezes vai funcionar depois de 8 semanas. Aqui os operadores booleanos, que nós mostramos aqui na aula passada em relação à busca, mas é mostrando agora uma imagem representativa, que é a interseção aqui do grupo A com B. Poderia ser aqui laser, terapia de baixa intensidade, desordem temporomandibular. E aqui, essa interseção, por que essa interseção deve ser feita? Porque eu não quero todos os artigos de laser. Eu só quero os artigos de laser que tenham relação com desordem temporomandibular. Então, essa é a interseção. Esse OR aqui funciona porque existem várias maneiras, vocês vão ver nos slides seguintes, existem várias maneiras de você pesquisar um termo. Então, o termo ele tem vários sinônimos.
E dentro desses sinônimos aí que vocês vão encontrar nas bases de dados, esses termos eles têm que somar. Então, pode ser que eu ache 4.000 artigos de terapia laser de baixa intensidade, mais 2.000 artigos que chamam terapia laser de baixa intensidade de fototerapia. Então, eu vou somar esses dois. Então, eu pego, por exemplo, 4.000 chamam de laser terapia e 2.000 chamam de fototerapia. Vou somar 4.000 mais 2.000, 6.000 artigos. Então, eu acho muito mais artigos. Então, quanto mais termos eu utilizar, mais sinônimos tiver, sempre eu vou ter que utilizar esse OR, que é o ou, né, em inglês. Então, eu vou ter que comparar, eu vou fazer a união desses dois grupos. Então, seria, simulando aqui, poderia ser laser e fototerapia. E aqui eu quero saber, fototerapia, eu posso fazer um exemplo aqui de laser e LED. Eu quero todos os artigos de fototerapia, exceto LED. Então, eu vou excluir vou utilizar o NOT, tá? Ele não é muito utilizado porque é preferível que você faça a exclusão de forma manual do que de forma automática, né? Porque o robô, às vezes, ele pode errar em relação a esses critérios. Então, os mais utilizados são o AND e o OR. Falamos aqui anteriormente sobre a avaliação crítica de validade das evidências, que é o rigor metodológico, se foi feita randomização, se os pacientes têm as mesmas características, são mulheres da mesma faixa etária, que têm respostas fisiológicas específicas, ou se são idosos com respostas fisiológicas similares, né? Se vai haver ou não o cegamento do paciente e também o cegamento do terapeuta que vai fazer, ou o avaliador. Então, a gente chamava anteriormente de double blind, né, de duplo cego, triplo cego, que é quando você cega o avaliador, cega o paciente e também cega o terapeuta. Então, é uma forma de você impedir algum tipo de viés, né, de interpretação aí na hora do estudo, né? Então, tem essas ferramentas de avaliação que vocês podem utilizar, que deve ser a mesma ferramenta para avaliar tudo. Então, a mesma escala de dor, posso utilizar uma escala de dor diferente da outra. E esse cegamento aqui é para não ser tendencioso, né? Então, não estou sendo tendencioso na hora do estudo. Então, às vezes, o paciente pode falar que ele está melhorando porque acha que a técnica A é melhor que a técnica B, por exemplo. Então, ele acaba sendo um placebo, né? Ou então um viés metodológico. O terapeuta quer que funcione mais a técnica que ele está empregando do que a técnica placebo. Então, ele pode ser tendencioso. Esse cegamento é importante para isso. Aí tem as escalas de avaliação, a escala PESA, que vai do critério de elegibilidade, por exemplo. O critério de elegibilidade para entrar no PESA é estudos em humanos, e aí que tenha uma boa pergunta clínica, né? Que a pergunta clínica seja válida. Então, ele vai entrar com uma validade externa e na hora do score ele não vai contar esse critério 1. Então, ele vai contar do 2 ao 11, que no final vai dar um score se ele atingir toda a pontuação, um score de 10/10. E aí nós temos aqui alguns pontos. A alocação também tem que ser de forma randomizada, ou seja, de forma aleatória. Tem que ter um sigilo na alocação, então o paciente vai receber um envelope lacrado, não vai dizer se é tratamento laser ou placebo, por exemplo, vai estar escrito tratamento A ou tratamento B, ou uma sigla que ele desconheça. A similaridade dos grupos, né? Saber se os indivíduos têm características similares, né? Homogêneas em relação ao tipo de patologia, ao tipo de idade, a faixa etária, melhor dizendo, e também relacionado ao nível de dor,
são níveis de dores similares, se os sujeitos foram cegos, né? Eles não sabem de fato de que ele está participando, isso também depende um pouco dos critérios que vão ser utilizados. Se os terapeutas são cegos, os avaliadores. Aqui que entra aquela questão do triplo cego, que anteriormente era muito falado na literatura, que você cega o paciente, o terapeuta e o avaliador, o cara que faz a análise estatística ou que faz a tabulação dos dados. Mas aí no final sempre tem que ter alguém aí para dizer de fato quem participava de cada grupo, senão também ninguém vai saber. A mensuração do desfecho primário, né, qual que é o objetivo principal do estudo, foi avaliar o quê? Se contém 85% de linha base. A intenção do tratamento, se ela não escondeu e analisou ao invés de um desfecho primário, um desfecho secundário, né? Então, essa intenção de tratar, se não for utilizar nenhum tipo de espina, né, que eles falam, que mudou na hora a intenção de tratar, porque o estudo apresentou um resultado específico. E aqui algumas análises que são realizadas em cima da estatística, bioestatística, né, que está relacionada aqui a resultados das comparações, que tem que ser intergrupos. Ela pode ser tanto intragrupos como intergrupos. Eu vou mostrar um gráfico depois para vocês de um artigo. E estudos que apresentam medidas de precisão com medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave. A escala Hobb, que é uma escala similar que é a escala Pedro, que apresenta 5 domínios distintos para avaliar também o risco de viés do estudo. Então, aqui eu tenho vários ensaios clínicos randomizados. Essas colunas aqui são referentes aos domínios e aqui o resultado final, né, como se fosse uma média de todos esses domínios. E aí eu tenho um somatório aqui, se tudo ficou verde, significa que eu tenho um baixo viés, né? No julgamento eu tenho um baixo viés desse artigo. Então, em relação à randomização, em relação à intervenção, à perda dos resultados, a mensuração dos resultados, a seleção de como foi reportado esses resultados, né? Então, tudo isso eu vou avaliar cada domínio de forma isolada. No final, ele vai ter uma pontuação aqui, né? Na verdade, não é uma pontuação, é uma representação. A pontuação acontece na Pedro, o score. Então, ele vai ter uma representação aqui no overall, se ele tem um baixo risco de viés, se não tem um consenso, se tem alto risco de viés. Então, por exemplo, esse aqui, ó, nesse critério aqui, ele atingiu, nesse artigo de 2006, deixa eu ver se o cursor, ele atingiu aqui no domínio 3 um baixo risco de, um alto risco de viés. E no final, o resultado final ficou com alto risco de viés. Porque ele também apresentou aqui não tinha consenso em relação aqui ao domínio 5. Então, ele faz um somatório aqui, interpreta dessa forma aqui. Então, se tiver tudo verde, é baixo risco de viés. Se tiver todos verdes e apenas um amarelo, também. Se tiver mais de um amarelo ou vermelho, já é amarelo ou vermelho. Tá? Então, é uma escala só para efeito de curiosidade, a gente vai utilizar mais a peso, só para vocês saberem que ela existe também. A Cochrane, as revisões Cochrane utilizam ela. Então, é importante você saber que ela existe. A aplicação dos achados da evidência prática depende aí da característica do paciente, se o tratamento é viável ou não, quais os possíveis benefícios e danos, qual a expectativa do paciente quanto à sua evolução do tratamento. Aqui a gente poderia citar aqui o exemplo da vacinação, né? E depois a avaliação aí, o biofeedback do paciente, saber se ele melhorou ou não, o que ele achou do tratamento. Aqui o P seriam pacientes com desordens temporomandibular.
O I seria o quê? A intervenção que eu vou utilizar. Então, vocês poderiam utilizar aqui. O que tem de evidência científica já antecipando para vocês? É terapia laser e placa oclusal. Placa oclusal quem usa é o dentista, né? Então, você poderia colocar o laser aqui como intervenção. O C seria um comparador. Então, para eu saber se uma técnica é melhor que a outra, eu vou colocar aqui o placebo, né? Então, o comparador seria o placebo. O outcome seria os resultados. Eu posso colocar dor e funcionalidade, que é o que eu quero achar. E o T é a curto prazo. Conseguiram visualizar aí? Sim. Sim. Então, outro exemplo aqui agora. Pacientes com dor lombar. UI, intervenção. Vou colocar a intervenção aqui. O I eu vou colocar aqui como a intervenção que eu quero saber se funciona ou não é ventosa. Comparador. Placebo, né? Desfecho. Que é o outcome. Dor, funcionalidade, qualidade de vida. E o T poderia ser a curto prazo ou médio prazo, pois é curto prazo. A gente pode colocar médio prazo, né? Aquele artigo foi a médio prazo. Essa pergunta desse estudo, ela responde dessa forma, né? Então, ele fala aqui, ó, que terapia com ventosa não é superior ao placebo na melhora clínica de resultados em pessoas com dor crônica, dor lombar crônica, e esse aqui é um ensaio clínico randomizado. Um estudo realizado por brasileiros aqui, um estudo bem robusto aqui, que eu tinha passado para vocês, falando justamente sobre isso, tá bom? Então ele bota os desenhos, coloca os participantes, os resultados que eles avaliaram, os tipos de testes que eles fizeram, né? A triagem, colocaram 45 pacientes no final em cada grupo. Aí analisaram amplitude de movimento, qualidade de vida, atividade física, funcionalidade, melhor dizendo, entendeu? Aspectos emocionais, tudo isso foi avaliado. E aí verificou que não teve efeito após 8 semanas utilizando a técnica e não teve diferença com o grupo placebo, que é justamente dessa forma que a gente deve fazer. Para depois não ficar sendo repetidor de técnica. Porque é o seguinte, qual é o grande problema disso tudo? Você coloca aqui Michael Phelps. Você coloca Michael Phelps. Ventosa. Tá ele aqui, né? Cheio de... Olha a imagem dele. É um nadador, o melhor nadador do mundo, né? De todos os tempos aí. E ele aqui cheio de... Poxa, para mim isso aqui é até um crime com o paciente. Você fazer uma coisa dessa com o paciente é... Por mais que seja atleta, tá lá, fazendo a ventosa. Então, assim... apareceu também um ator também, né? Acho que é aquele ator do Velozes e Furiosos, não sei qual é o nome dele. O Van Diesel e tem o outro, The Rock, né?
apelido dele, é o nome, não sei. Então você vê. Aqui, ó. Não é porque o famoso está utilizando uma técnica, ou um esportista famoso, um ator famoso, que essa técnica tem evidência científica. Acho que dá uma credibilidade para a técnica que ela não tem. E a maioria das pessoas pensa isso.